Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre ansiedade. A pedido de muitos inscritos aqui no canal, vou falar um pouquinho então para você como controlar, afinal, a ansiedade, como lidar com esse problema que muita gente tem. Eu vou estar passando aqui algumas técnicas de como lidar com a ansiedade e vou estar informando um pouquinho como acontece a ansiedade. Então, primeiramente, é preciso a gente saber que um pouquinho de ansiedade é algo natural diante de algumas situações que acontecem na vida da gente, e esse comportamento de ansiedade, então, ele vem lá dos nossos ancestrais da pré-história, do tempo da pré-história, onde quando vinha um predador, eles tinham que se preparar para lutar ou para fugir. Então, eles tinham lá alguns sintomas que caracterizavam então essa ansiedade. Quando vinha um predador, automaticamente vinha uma adrenalina e a pessoa ficava então com a musculatura rígida, pronta para lutar ou para fugir. As pupilas ficavam dilatadas porque a pessoa ficava concentrada no predador, o sangue começava a circular de maneira mais rápida e na região dos órgãos vitais ele se concentrava. Por isso, é comum, no momento de ansiedade, que a pessoa tenha as extremidades mais frias, as mãos frias, suando frio, porque além da temperatura corporal, a questão, então, da diminuição da circulação sanguínea nas extremidades, como nas pontas dos dedos, o que causa também a sensação de desmaio, porque o sangue ele circula mais, como eu falei, na região dos órgãos vitais e não tanto no cérebro, em outras regiões. Então, a nossa ansiedade oscila. Porém, algumas pessoas têm mais ansiedade diante das situações que acontecem no dia a dia. Atualmente, a gente não tem lá o predador atacando a gente, mas a gente tem situações estressantes do dia a dia, como, por exemplo, o trânsito, a situação financeira, pressões no ambiente de trabalho, situações difíceis, desemprego, às vezes alguma dificuldade, doença na família, enfim, tudo isso vai acumulando, essa correria também, né, com as novas tecnologias, todo mundo anda correndo para lá, para cá. Então essa agitação, essa correria, esse estresse todo potencializa a ansiedade. E com isso as pessoas que já têm uma tendência para terem esse problema de ansiedade acabam ficando com a ansiedade um pouco acima do natural, do aceitável, que é aquela oscilação, então, que eu falei. Algumas pessoas têm uma ansiedade generalizada, onde a ansiedade, então, tem picos mais altos, e outras chegam a ter crises de pânico, onde a ansiedade vai num limite muito alto. E a sensação de quem tem uma crise de pânico é horrível. É uma sensação realmente de morte iminente, que qualquer pessoa não gostaria de experimentar, e só quem sabe é quem passa pela situação realmente quando tem uma crise de pânico ou de ansiedade mesmo. Então, como eu falei, essas reações que seriam naturais do corpo, elas é como se fosse um alarme que dispara e de repente a pessoa pode ter uma crise. Às vezes esse alarme, eu sempre digo aqui, eu falo numa linguagem menos técnica para poder todos compreenderem bem. Eu sempre dou o exemplo, é como se fosse um alarme de um carro que dispara, por exemplo, quando vem um ladrão. Mas na verdade às vezes não tem um ladrão e o alarme dispara mesmo assim. Então, o cérebro de quem tem ansiedade dispara um alarme que existe um problema, uma ansiedade, mesmo às vezes sem ter um perigo real. Então, por isso acontece essa sensação horrível, a pessoa começa então a tremer, ficar com a boca seca, suor, a sensação de falta de ar. Então, isso tudo é motivado pela questão, então, desse alarme, né, da ansiedade. Bom, mas então como fazer para lidar com essa ansiedade? Tem duas questões, então, importantes para lidar com a ansiedade. Como todo mundo me perguntou, os inscritos aqui no canal, né? Muita gente passa por essa situação. São duas questões, então, a questão dos pensamentos e a questão da respiração. Você já deve ter
visto outros vídeos aqui no YouTube ou em outros lugares, e todos que falam sobre o controle da ansiedade citam a questão da respiração. Então eu posso dizer que a respiração é um ponto-chave no controle da ansiedade. Num momento de crise, você não vai ter controle sobre a respiração, porque você vai estar, como a gente chama, hiperventilando. Eu vou explicar o que é isso. Quando a gente respira normalmente, que não está tendo uma crise de ansiedade, o nosso pulmão enche e esvazia normalmente. A gente nem percebe que está respirando, o pulmão enche, esvazia. Porém, quando alguém começa a ter uma crise de ansiedade, a pessoa começa a respirar rápido e começa a ficar curta a respiração, dando uma sensação de falta de ar. Então, a pessoa, em vez de respirar devagar, ela começa a hiperventilar. Então, isso causa uma sensação de falta de ar, porque a pessoa quer ingerir mais ar, quer respirar e não consegue, porque, na verdade, ela já está com o pulmão cheio de ar. Ele não está vazio, ele está cheio. Ela respira de maneira curta e rápida. Quando a pessoa se acalma, então ela volta a respirar normalmente, soltando todo o ar do pulmão e respirando normalmente. Por isso eu oriento você, quando não estiver tendo uma crise de ansiedade, no seu dia a dia, todos os dias um pouquinho, treinar a respiração. Esse treino respiratório vai ajudar você a ter um controle respiratório para poder, então, lidar melhor em caso de alguma crise de ansiedade. Então, na questão de respiração, como eu falei, diariamente, assim, quando você puder, tiver um tempo, sente num local confortável, coloque as mãos sobre as pernas, pode fechar os olhos, e a primeira coisa que você faz, então, é relaxar, procurar relaxar todo o corpo. E o exercício respiratório, você começa sempre soltando toda a respiração. Então, solte devagar toda a respiração até esvaziar totalmente o pulmão. Depois, encha o pulmão de ar até encher ele totalmente. Quando encher totalmente, você solta de novo, devagar, o ar. O mais importante é soltar todo o ar e depois encher, então, normalmente. Procure respirar devagar, lentamente, enchendo bem o pulmão de ar e soltando todo o ar do pulmão. Fazendo esse exercício durante alguns minutos, você pode pensar palavras positivas para você mesmo. Eu estou calmo, eu estou tranquilo, está tudo bem. Procure ver se o seu corpo está relaxado, se os seus músculos estão relaxados também. Esse exercício diariamente vai ajudar você também a relaxar mais, a controlar mais a respiração, a ter um controle respiratório melhor. Mas aí na questão dos pensamentos, na questão dos pensamentos, claro que é muito importante trabalhar isso numa terapia, porque quem tem a questão da ansiedade vai sempre tender a ter um pensamento catastrófico. Mas eu quero trazer aqui uma questão muito importante referente a essa parte do pensamento, que é, então, a história do hipopótamo que perdeu o olho, para ilustrar um pouquinho como é importante, às vezes, a gente tentar manter a calma numa situação de ansiedade, de crise. Às vezes é difícil, mas vendo esse exemplo, então, do hipopótamo que perdeu o olho, a gente vai entendendo, então, qual é a base também de controlar um pouquinho os pensamentos. Então, um conto africano, você já pode ter ouvido esse conto, né? Um conto africano dizia que um hipopótamo foi se banhar no lago. De repente, ele perdeu um olho, então, no lago. E ele começou a ficar desesperado e começou a se debater, começou a querer procurar o olho dele no lago. E quanto mais ele procurava, mais a água do lago ficava turva. De repente, ele ali no desespero, querendo achar o olho dele. Aí, então, de repente, ele achou ali do lado, ali na beira do lago, o crocodilo. E aí ele perguntou pro crocodilo, como é que você consegue manter a calma? Como é que eu poderia fazer para achar o meu olho? Você não poderia me ajudar? E aí o crocodilo, então, disse para ele, eu fico aqui
todos os dias mantenho a calma, espero a minha presa chegar, para depois então eu poder ter a minha alimentação. Então eu vou te dar uma dica de como você pode achar o seu olho. Se você mantiver a calma, você vai conseguir achar o seu olho. Mantenha a calma. Pare de ficar agitado, preocupado, procurando. Mantenha só a calma que você vai achar o seu olho. O hipopótamo, então, acatou a ideia, né, do crocodilo e ficou, então, paradinho, calmo, esperando. Vamos ver, então, se eu vou conseguir achar o meu olho. À medida que ele fez isso, que ele ficou paradinho e parou de se debater desesperado, a terra que estava revolta no lago foi baixando novamente, e a água então foi ficando cristalina, fazendo com que o hipopótamo achasse o olho dele. Então, isso também quer dizer o seguinte, que a pessoa ansiosa, ela pensa descompensadamente, rápido, ela fica desesperada, e aí ela atropela tudo e quer fazer tudo rápido e fica naquele desespero e a visão fica cada vez mais turva e a pessoa não consegue pensar em nada. Então, quanto mais puder fazer como o crocodilo, espera, calma, deixa a água ficar cristalina com a terra sentando no fundo da água, que você vai conseguir clarear os pensamentos, vai conseguir pensar melhor. Então tenha certeza, você que tem crises de ansiedade muito fortes, tenha certeza de que essas crises não vão matar, não vão fazer a pessoa enlouquecer, mas elas são, você sabe, você que sofre disso, que elas são horríveis, realmente é uma experiência de morte iminente, mas não representam um risco, elas têm um pico e de repente o organismo não aguenta mandar muito essa adrenalina, essa sensação de pânico, daqui a pouco baixa essa ansiedade. Então, se você mantiver a calma nessa questão dos pensamentos, se você for treinando diariamente, como eu falei, os pensamentos e também a respiração, com certeza você vai conseguir ter bons resultados para melhorar na questão da ansiedade. É claro que é muito importante também você, se precisar, procurar um auxílio. Daqui a pouco um psiquiatra, uma medicação para ansiedade, um ansiolítico ajuda também, porque ele não deixa a ansiedade ficar num pico muito alto. E um tratamento psicológico é bem importante para trabalhar essa catástrofe dos pensamentos, esses medos, entender o problema, tratar esse problema, entender os pensamentos conscientes e inconscientes. Lá no fundo tem muitas coisas que talvez você não saiba, mas que geram essa ansiedade. Então é importante, muitas vezes, fazer também um tratamento se estiver no seu alcance, mas eu garanto que se você trabalhar bastante a questão da respiração, em momentos que você estiver calmo diariamente, e tentando controlar ali a questão dos pensamentos, né, tendo mais calma, como o hipopótamo, quando ele esperou a água baixar e o lago ficou cristalino, você vai conseguir ter sucesso e vai conseguir se acalmar mais. Então, eu desejo para você muita calma e boa sorte. Com certeza, se você fizer tudo isso, você vai também tendo uma melhora aí na ansiedade. Então, boa sorte, conte sempre comigo e um abraço.